Bem-vindo ao Gestão, Automação e Resultados. Soluções que transformam empresas. Aqui teoria e prática se encontram para ajudar você a ganhar eficiência, controle e lucro no dia a dia da operação. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai explorar uma ideia que tem ganhado muita força, a de uma revolução pessoal, digamos assim, movida à inteligência artificial. E para fazer isso, vamos seguir os passos de um desenvolvedor, o Marcelo Bizzero, que transformou essa ideia em algo bem real. Nossa missão aqui é desvendar essa jornada completa. Por que alguém, hoje, decide criar as próprias ferramentas de IA? Que tipo de problema dá para resolver com isso? E, o mais importante, como é esse caminho da ideia até uma aplicação funcionando de verdade? E o momento para essa discussão não podia ser melhor, né? A IA generativa ela está deixando de ser algo restrito às gigantes de tecnologia e está virando uma ferramenta prática na mão de qualquer um. Essa capacidade de gerar texto, imagens e, o mais importante, código a partir de uma conversa, nossa, isso muda as regras do jogo. A gente está falando de um potencial enorme para automatizar e otimizar tarefas, sabe? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Certo. Então, vamos começar pelo porquê. Olhando a jornada do Marcelo, fica claro que a motivação não é só, tecnológica. Ele é um consultor de TI, já vive nesse mundo de otimização de processos, automação, mas o que chama atenção é como ele leva essa mentalidade de buscar eficiência para a vida dele. Não é sobre ter a tecnologia mais nova, mas sobre usar a tecnologia para crescer. Exatamente. Essa é a mudança de paradigma. A tecnologia deixa de ser um fim e vira um meio para um objetivo maior. E isso se conecta a um movimento que a gente vê em toda a indústria. A IA como uma maximizadora de performance. Ao automatizar o que é repetitivo, ela libera a nossa cabeça para o que realmente importa, né? Criatividade, estratégia, resolver problemas mais complexos. E essa filosofia se traduz em ferramentas bem concretas. No arsenal digital dele, tem essa separação clara entre o profissional e o pessoal. No lado profissional, tem uma aplicação chamada Nota Certa. A ideia é simples e genial. Ela confere mercadorias que chegam, comparando a nota fiscal com a contagem física, lendo o código de barras. Uma solução para um problema que parece pequeno, mas é uma dor de cabeça gigantesca no varejo, na distribuição. Pensa só no tempo que o pessoal gasta para fazer essa conferência manual, item por item. E pior, pensa no custo dos erros. É um erro que vai se espalhando, né? Uma contagem errada afeta o estoque, Que bagunça o sistema de compras. que pode levar a um furo no caixa no final do mês. Então, uma ferramenta assim não está só economizando minutos, está prevenindo um prejuízo que pode ser enorme, ataca a raiz de um problema sistêmico. Precisamente. É a automação cirúrgica. E o fascinante é ver essa mesma mentalidade aplicada em outra escala. Sim, porque, no lado pessoal, ele criou o gerador de links Flights. É uma ferramenta que, à primeira vista, parece até boba. Ela só cria links de busca de passagens aéreas com parâmetros que ele usa sempre. Mas isso revela uma mentalidade de microeficiência. É sobre achar um pequeno atrito no seu dia a dia, algo que te custa 2, 3 minutos toda vez, e simplesmente eliminar aquilo. E esses minutos se acumulam. Mas mais do que o tempo, isso mostra que a barreira para criar uma solução caiu drasticamente, né? Antigamente, para fazer algo assim, o esforço de desenvolvimento não justificava o benefício. Hoje, o custo de criar essas pequenas qualidades de vida digitais é tão baixo que se torna irresistível. Ok, isso nos leva à próxima pergunta. Como uma ideia, seja o Nota Certa, que resolve um problemão, ou o gerador de links que economiza minutos, como ela começa a tomar forma? Imagino que ninguém senta e já sai escrevendo o código do zero. De forma alguma. Esse início é onde a maioria das ideias morre. É a famosa inércia da página em branco.
E é exatamente aqui que plataformas como o Google AI Studios entram. Pense nele como um laboratório de ideias, uma oficina digital. É um ambiente online, no navegador, onde você pode experimentar modelos de IA como o Gemini, sem precisar instalar nada, sem configurar servidor. Sem escrever uma linha de código no começo. Exato. E uma das funções que mais se destaca é o modo de criação, né? A ideia de que você pode descrever a aplicação que você quer, em texto, e a plataforma gera o esqueleto de uma aplicação web, em React ou Angular, é algo que parece ficção científica. Tem tutoriais que mostram isso acontecendo em minutos, a partir de uma frase. E isso é transformador. Pega a sua ideia abstrata e a torna tangível, visual, quase que na hora. É a principal barreira psicológica que essa ferramenta quebra. Aquele por onde eu começo? Ao gerar a estrutura básica do código, a plataforma deixa a pessoa focar na lógica do negócio, na função principal, em vez de perder tempo com configuração. Mas aí surge uma dúvida mais cética. Isso não gera um código de baixa qualidade? Um código que um profissional teria que jogar fora e começar de novo? Qual o valor real disso, além de ser um brinquedo para testar ideias? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta está no propósito da ferramenta. O objetivo do AI Studio não é escrever o código final de produção. O objetivo é acelerar a validação da ideia, é um parceiro de brainstorming. Além disso, a capacidade de enviar arquivos como PDFs e ter uma janela de contexto muito maior que um chat comum o torna incrivelmente poderoso. Você pode alimentar o modelo com as regras de negócio, com exemplos, e ele vai gerar um protótipo muito mais inteligente. Ele funciona, como uma ponte perfeita entre a conversa e o código. Entendi. Então temos os esqueletos, a estrutura básica. Mas o cérebro, a inteligência que vai executar a tarefa, essa ainda precisa ser construída. E pelo que eu entendi, isso não é mais sobre escrever um monte de código, mas sobre dominar a arte da conversa, é isso? Exatamente, você colocou de uma forma perfeita. Entramos no campo da engenharia de prompts. O que a gente está vendo aqui, e isso é fundamental, é que engenharia de prompts é a nova alfabetização digital. No passado, para dar instruções complexas a uma máquina, você precisava saber programar. Hoje, você precisa saber perguntar, saber instruir. É uma habilidade de comunicação, de clareza, expressa em linguagem natural. Isso muda tudo. Então, como se estrutura uma boa instrução? Não é só jogar uma frase e esperar o melhor, imagino? Definitivamente não. É uma disciplina. E um material excelente que detalha isso é o do Tribunal de Contas de São Paulo sobre a assistente de EA deles, a Ania. Eles dividem um bom prompt em 4 pilares. O primeiro é contexto ou persona. Ah, entendi. É dizer para a IA quem ela deve ser. Isso. Em vez de tratar a IA como uma ferramenta genérica, você a transforma numa especialista. No caso do TCESP, o prompt começa com: você é um auditor de controle externo do TCESP. Essa frase já ajusta o tom, o vocabulário, o foco da resposta. Faz todo sentido. O segundo pilar são as instruções. O quê da tarefa. E aqui, clareza é tudo. Instruções específicas, sem ambiguidade. O exemplo do TCESP é: elabore um relatório para o exercício de 2023, analisando detalhadamente o gasto com educação. Note que não é um vago fale sobre gastos, é uma ordem precisa. Certo. O terceiro pilar, a estrutura de saída. Um ponto crucial que muita gente ignora. Você pode e deve dizer à IA exatamente como você quer a resposta. O exemplo é: utilize tabelas para ilustrar as tendências. Isso transforma um bloco de texto num relatório estruturado, pronto para uso. Pode ser em JSON, HTML, o controle é seu. Quarto pilar, que parece ser o segredo. Refinamento iterativo. Nenhum prompt nasce perfeito. É um processo de tentativa, erro e ajuste. Você envia o prompt, analisa a resposta, vê onde a IA errou ou foi imprecisa e então refina a instrução. Cada ciclo torna a ferramenta mais confiável. Espera um pouco. Então, um prompt bem feito para um chatbot de pizzaria, por exemplo, ele é quase um mini programa em si. Tem variáveis, regras, condicionais, tudo escrito em português.
Isso muda completamente o que eu achava que era dar um comando. É exatamente isso. A gente viu um exemplo de um desenvolvedor que fez exatamente isso. O prompt inicial era o DNA completo do chatbot. Começava com a persona. Você é o Tony, um atendente amigável da pizzaria da Nona. Depois, as instruções, que eram o cardápio inteiro, com preço, ingredientes, pizza calabresa R$ 35. E, por fim, as regras de interação. Se perguntarem algo que não está no cardápio, diga de forma bem-humorada que você só entende de pizza. Fantástico. E aposto que na primeira versão, se alguém perguntasse a previsão do tempo, o bot tentaria vender uma pizza. Com certeza. É esse refinamento que o torna útil e evita que ele alucine. Um bom prompt não é só uma pergunta, é um documento de especificação de comportamento. É a verdadeira engenharia por trás da conversa. Então, vamos juntar as peças. Depois de ter a ideia validada com um protótipo e de projetar o cérebro da ferramenta com um prompt bem construído, como isso sai do laboratório e vira uma aplicação real que qualquer pessoa pode usar? Esse é o passo final que conecta o mundo das ideias ao mundo real. O desenvolvimento e a implantação na nuvem. O processo começa com a comunicação entre a sua aplicação e o modelo de IA. Isso é feito através de uma chave de API. Pense nela como uma senha que autoriza seu código a conversar com o modelo Gemini. E a segurança dessa chave é fundamental, né? A gente vê direto histórias de chaves expostas em código público. Exato. A regra de ouro é nunca colocar essa chave diretamente no código que vai para o navegador do usuário. A prática correta é usar variáveis de ambiente, que são segredos mantidos de forma segura no servidor onde a aplicação roda. Com a comunicação segura no lugar, o próximo passo é construir a aplicação em si. Isso. E aqui entram frameworks como Next.js. O código cria a interface que o usuário vê e também a lógica de back-end que funciona nos bastidores. Ela pega o que o usuário digitou, anexa a chave de API, envia para o modelo, aguarda a resposta e exibe na tela. E para colocar tudo isso no ar e manter atualizado, a abordagem hoje é bem diferente, né? Completamente diferente. Hoje usamos práticas de implantação contínua. O processo é muito elegante. O código fica num repositório, como o GitHub, e esse repositório é conectado a um serviço de nuvem, como o Google Cloud Run. A mágica acontece quando você envia uma nova alteração para o GitHub. O sistema na nuvem percebe a mudança sozinho? Automaticamente. Ele detecta a atualização, constrói uma nova versão da sua aplicação e, se tudo estiver certo, a coloca no ar. Isso significa que o ciclo "tive uma ideia, implementei, está no ar para todos" pode levar minutos. Permite uma evolução muito ágil da ferramenta. Então, olhando para essa jornada completa que a gente analisou, tudo começa com uma filosofia, uma mentalidade de inovação pessoal, de buscar eficiência. Isso se manifesta na criação de ferramentas reais. E nós abrimos a caixa preta, a prototipagem, a engenharia de prompts e a implantação na nuvem. E o que é realmente poderoso quando conectamos todos esses pontos é a mudança fundamental que isso representa. O poder de criar software customizado e inteligente está se tornando absurdamente acessível. A barreira de entrada, que antes era o conhecimento profundo de programação, de infraestrutura, está desmoronando. A combinação de modelos de IA, ferramentas de prototipagem e plataformas de nuvem está, de fato, democratizando a inovação. Isso significa que a capacidade de resolver problemas com tecnologia não é mais um poder restrito a grandes empresas. Está se espalhando. Exatamente. Observando todo esse processo, a pergunta que fica não é mais o que a IA pode fazer por nós. A pergunta, na verdade, se inverte, né? Por essas ferramentas se tornando cada vez mais fáceis de usar, que processo no nosso próprio dia a dia, seja no trabalho ou pessoal, a gente está esperando que outra pessoa venha automatizar? Quando talvez a gente já tenha nas mãos o poder de construir a solução por conta própria. Este episódio fica por aqui. Que essas ideias ajudem você a tirar mais resultado da automação e da gestão do seu negócio. Se gerou valor, compartilhe com sua equipe e acompanhe os próximos episódios.